Bom dia, Pai esteja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua vida. Que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é tremendo. Que a mão do Eterno esteja sobre a tua vida para lhe proteger, para lhe socorrer, para lhe direcionar. Confia no Senhor, confia no seu nome, confia no seu poder, porque Ele é fiel, querido, para fazer na sua vida muito mais além do que você tem pedido e pensado. Creia que Deus é galardoador dos que o amam e dos que o buscam. Antes de começar, vou deixar o meu recado. Não se esqueça de deixar o seu like. Seu like é muito importante e nos ajuda a ter visibilidade e a propagar o Evangelho da Salvação. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir a palavra do Senhor. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Nos ajude a fazer o ID do Senhor. O propósito, o objetivo desse canal é esse: levar a palavra que cura, a palavra que salva, a palavra que liberta, a palavra que transforma. Falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que nele, por ele e para ele são todas as coisas. Falar que Jesus é poderoso para fazer na nossa vida muito mais além do que pedimos e pensamos, porque ele é fiel e justo, ele é santo, ele é poderoso e nós confiamos no seu nome, no seu poder, no seu querer e entregamos a nossa vida a ele, porque ele pode mudar a situação e as circunstâncias. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor? A palavra do Senhor se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 5 a seguir, que diz assim: E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu, tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, o tocou e disse: Levanta-te, come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu, bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias, 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. E Deus lhe disse: Sai para fora, põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Zael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Nissim, ungirás, rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também deixarei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois, diante dele, e ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele disse: Vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir, tomou a junta de bois e o matou.
e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram, e então se levantou e seguiu Elias e o servia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Essa foi a forma como Elias aqui começa a findar o seu ministério e aonde começa agora a iniciar o ministério sobre a vida de Eliseu. 2 profetas de Deus, 2 homens fortes, 2 homens que fizeram coisas extraordinárias dentro de Israel e para com Israel. Elias estava num momento onde ele estava exausto fisicamente, emocionalmente, e ele estava caminhando e chegou debaixo de um pé de zimbro e deita e dorme. E ali ele faz uma oração, Senhor, mas Deus envia um anjo com algo para alimentá-lo, com algo para sustentá-lo, porque o Senhor queria que ele fosse ao seu encontro no Monte Horebe, no Monte de Deus. E ali ele comeu e bebeu, mas as suas forças ainda não tinham sido restauradas. E o anjo volta e torna a lhe oferecer pão e água. E ele vai e se alimenta. Nós sabemos que no Novo Testamento, pão e água representa Jesus Cristo. Ele é a água que jorra para a vida eterna. Ele é a água viva que mata a sede espiritual. E ele é o pão da vida. E nós sabemos que quando Deus faz isso na vida do profeta Elias, Deus o fortalece para que ele chegue diante da sua presença. E ali o Senhor começa a cuidar de Elias, a tratar de Elias, a conversar com Elias, para que Elias expresse aquilo que o perturba, aquilo que tirou a sua paz, aquilo que está deixando ele entristecido, deixando ele desanimado. E o Senhor vai ali, através daquela conversa que ele está tendo com o profeta, ele vai revelando ao profeta, não, eu ainda tenho 7.000 pessoas que não se dobraram, que não beijaram as estatuetas de Baal, mas eu vou fazer aquilo que você quer. Primeiro, mas você vai descer, voltar pelo seu caminho e fazer aquilo que eu estou lhe ordenando. Vai ungir 2 reis e 1 profeta em teu lugar. E assim ele faz, ele obedece. Quando ele, depois de ter ungido os reis, ele chega e encontra com o profeta Eliseu, trabalhando na terra do seu pai, plantando uma junta de bois e um carro. E Eliseu, quando ele recebe a chamada, a primeira coisa que ele faz, ele desfaz daquilo que poderia dar a ele a desculpa de voltar atrás. Ele faz uma festa, ele quebra o carro, faz a fogueira e cozinha as carnes dos bois com os quais ele trabalhava. Porque a partir daquele momento ele recebe a chamada do Senhor. Querido, andar com Cristo muitas das vezes traz tristeza, traz sofrimento. E nem tudo nós podemos compreender, porque se não for assim, não seria Deus. Seria um homem, seria uma mulher, seria uma coisa inanimada. Porque Deus não se explica, Deus não se compreende, Deus se obedece. Elias estava exausto das batalhas que ele teve que pelejar, das lutas que ele teve que enfrentar, dos momentos difíceis. E quando a rainha Jezabel se levanta contra a vida dele e ele vê aquela situação, a palavra diz que ele foge. E nessa fuga dele, ele tem esse encontro com Deus e essa conversa com o Senhor, e o Senhor o fortalece. E o Senhor o anima. E o Senhor manda ele de volta pelo mesmo caminho pelo qual ele fugiu, para fazer aquilo que Deus estava declarando, aquilo que Deus estava orientando. E ele volta e o faz. Obedece ao Senhor naquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Muitas das vezes, querido, nós passamos sim por momentos e situações e adversidades que parece que vai tirar o nosso foco, a nossa paz. Os nossos momentos são difíceis, mas nós temos que perseverar, crendo no Senhor, confiando no Senhor. E o interessante nessa passagem é que Deus faz com que Elias declare a mesma coisa por 2 vezes. Deus já havia ouvido Elias dizer o porquê que ele estava dentro daquela caverna, o porquê que ele estava naquela situação. A tristeza de alma de ver a situação de Israel, de ver o abandono de Israel, de ver que Israel matou os profetas do Senhor, e ele acreditava que somente ele havia sobrevivido. E Deus ali, novamente, mostra para ele
pede para que ele saia de dentro daquela caverna e por 3 coisas que na Bíblia o Senhor se manifestou, que foi no fogo, que foi no terremoto e na vida de Paulo e Silas. Naquele momento ele não estava naquele terremoto, naquele momento ele não estava naquele fogo, mas uma voz delicada, porque Elias naquele momento precisava ouvir a voz de Deus na calmaria, porque o seu espírito estava agitado, e Deus fez assim. E Deus tornou fazer com que Elias declarasse a sua situação, os seus temores, os seus medos, e revelou para ele que não era só ele que havia ficado, que havia mais 7.000 homens que não haviam se dobrado diante de Baal, que não havia beijado a estatueta de Baal, que não havia se comprometido com o pecado, mas se guardavam íntegros na presença do Senhor. E Deus ali dá algumas ordens e diz para ele sair daquele lugar e fazer aquilo que ele estava declarando. E Elias levanta na força, no poder do Senhor e vai pelo caminho que o Senhor guia, e ali ele unge o profeta Eliseu. E quando ele chega diante do profeta Eliseu, ele lança a capa sobre o profeta Eliseu, que estava trabalhando nas terras do seu pai. Ele dá ali a Eliseu o entender de que o chamado para a vida dele, que a partir daquele momento a vida dele seria diferente. E a primeira coisa que o profeta Eliseu faz é abrir mão. É abrir mão do seu passado, é abrir mão da sua vida, é abrir mão do seu trabalho, é abrir mão da sua família para fazer a vontade do Senhor. E ele volta, se despede da família e vem ao encontro de Elias e começa a caminhar com Elias, a servir Elias, a ser o servo de Elias. E que nesse dia de hoje, eu não sei o que o Senhor tem falado contigo, mas eu sei que o Senhor é fiel. Ele vai cumprir as promessas que Ele tem lhe prometido. Eu quero te dizer, medita nessa palavra. Medita na palavra do Senhor e entenda que a seu tempo o Senhor se levantará ao seu favor. Confia nele, decreta a sua palavra e busque a face do Senhor. Nos momentos mais difíceis, quando nós pensamos que estamos só, o Senhor está conosco. É Ele que nos carrega, é Ele que nos sustenta. Não se esqueça, o Senhor é o nosso escudo, é a nossa força, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Não se esqueça, o Senhor é fiel. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A sua palavra, ela não cai por terra, ela não volta para ele vazia, mas ela cumpre naquilo que lhe apraz. E a palavra do Senhor diz que a mão dele não está encolhida, os ouvidos não estão fechados, nem tampados, para ouvir o nosso clamor. Mas o que faz separação entre o homem e Deus são os pecados e iniquidades. Peça perdão, busque a face do Senhor, se renda aos pés da cruz, confesse a Jesus se você ainda não confessou como seu único e suficiente Salvador. Entregue o teu coração nas mãos do único e suficiente Deus. Peça para que Ele te conduza pelo caminho aplenado. Peça para que Ele te conduza nesse momento de dificuldade, onde você necessita estar nas mãos potentes do Senhor. Coloque-se debaixo das mãos potentes do Senhor. Resista ao diabo e ele vai fugir de ti, porque o Senhor é fiel, querido. E a palavra do Senhor não cai por terra. Lembre-se disso. Deus é poderoso para fazer na tua vida muito mais além do que você tem pedido e pensado. E creia que o Senhor é galardoador dos que o amam e dos que o buscam. E creia no poder do nome do Senhor. Confessa a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Entregue teu coração, entregue a tua vida, entregue a tua mente, entregue tudo aquilo que é teu nas mãos daquele que pode todas as coisas. E o Senhor vai lhe conduzir pelo caminho da salvação. Amém? Que essa palavra seja para você no dia de hoje, resposta de Deus. E não se esqueça. Obrigado pela sua atenção. Deixe o seu like, compartilhe essa mensagem. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. O intuito, o objetivo é falar que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma. Que Ele é o caminho, a verdade e a vida e que nele e por Ele são todas as coisas. E que nós o reconhecemos como nosso único e suficiente Salvador e cremos no nome todo-poderoso do Senhor. Porque Ele tem poder nos céus, na terra, nos mares e sobre tudo o que neles há. Fica na graça e na paz. Tenha um dia cheio da bondade e da misericórdia do Senhor. E não se esqueça, Jesus te ama.